E aí, beleza? Tudo bem com você? Espero que esteja. Essa semana vamos estudar na lição um assunto que vai te acompanhar para o resto da sua vida. Se prepare que quando você for maior, você ainda vai ouvir falar sobre a guerra do céu. O conflito entre o bem e o mal. E isso vai lhe acompanhar o tempo todo, porque na verdade, após esse conflito, essa guerra no céu, o que mais acontece hoje é a briga entre o bem e o mal. A luta entre o bem e o mal. A história da lição conta que alguns anjos estavam conversando sobre uma reunião que haveria no céu, convocada por Deus, porque alguma coisa havia acontecido de errado lá. E essa luta, essa reunião que aconteceu no céu, foi porque Lúcifer havia criado uma confusão, que na verdade era um conflito de interesses entre Lúcifer e Deus. Não, eu ia falar entre Lúcifer e Deus. Na verdade, o conflito era só entre Lúcifer, porque para Deus tudo estava conforme a vontade dele. A história conta que Lúcifer se achou desprezado. E no decorrer da lição você vai entender que não foi isso que aconteceu. No primeiro parágrafo conta que os anjos conversaram entre eles, dizendo que Lúcifer havia ido longe demais, porque ele já estava longe. Na verdade, ele era o anjo celestial que dominava ou que governava entre os outros anjos. Ele era como se fosse o chefe dos anjos. No segundo parágrafo, conta que Lúcifer dizia que Deus fez tudo para que ninguém tivesse autoridade. E isso era uma mentira, porque o próprio Lúcifer tinha autoridade máxima sobre todos os outros anjos. Mas sabe o que aconteceu na realidade? Lúcifer queria mais. O poder subiu a cabeça de Lúcifer. E no decorrer da lição você vai entender que às vezes, quando nós temos muito, as coisas que tem muito nos atrapalham. Conta a história da lição que foi criado um tribunal onde teve a oportunidade de Lúcifer expressar aquilo que ele pensava. E ele começou então a falar, dizendo que Deus era injusto, porque embora ele fosse o chefe dos anjos, ele não participaria ou não estaria participando das reuniões que era para a construção de uma nova terra. Ele já tinha poder demais e queria ainda mais poder. Enquanto essa reunião acontecia no céu, os anjos ficaram agitados, porque boa parte acreditou no que Lúcifer estava dizendo. A outra parte dos anjos achava um absurdo um anjo celestial se achar no egoísmo de querer ser igual a Deus. Lúcifer então dizia que Deus fazia todos os anjos de escravo, que ninguém tinha oportunidade de nada, porque Deus fazia tudo e fazia os anjos de escravo. Inclusive a história conta que Lúcifer dizia que eu exijo igualdade. Ele gritava, eu exijo igualdade. Olha, a lição já conta que Lúcifer tinha autoridade máxima sobre os anjos. Mas ele não queria ser só como os anjos. Ele queria ser mais até que Deus. Ou então, ao lado de Deus, ser mais do que o próprio Jesus ele queria ser. Deus havia colocado Lúcifer na mais alta posição que os anjos poderiam ter. E eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes, mesmo que nós não tenhamos a autoridade máxima, por exemplo, numa unidade, isso não quer dizer que você é menos importante do que o seu capitão. Por exemplo, o secretário é tão importante quanto o capitão.
Embora ele tenha o título de capitão, mas a organização da sua unidade depende do secretariado, da pessoa que é o secretário. Ele que organiza os papéis, ele que organiza a reunião do cantinho da unidade. Todos ali têm o mesmo grau de importância para que a unidade seja a melhor. A história conta que alguns anjos, no meio do caminho, os anjos caídos, tentavam convencer os anjos que não estavam caídos a seguirem Satanás. Nessa ideia, nessa ideologia de que Deus havia feito eles de escravos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós pensamos ou queremos que nós fôssemos programados para fazer sempre a vontade de Deus. Mas vou contar uma coisa para você. É muito mais bonito quando você tem a oportunidade de pecar e você escolher entre pecar ou não pecar. Deixa eu explicar de novo. Você pode ter a escolha de pecar ou não pecar. O pecado existe, mas você pode escolher entre pecar e não pecar. E aos olhos de Deus, quando você escolhe não pecar, é muito mais bonito. Nós poderíamos escolher entre guardar o sábado ou não guardar. Mas aos olhos de Deus, você escolher guardar o sábado é muito mais bonito. Se você tem uma menina, ou você menina tem um rapaz que você gosta, você pode escolher amá-lo ou não amá-lo. Mas não é muito mais bonito quando você escolhe amar e essa pessoa escolhe amar você? É assim que Deus olha para você quando nós escolhemos sempre fazer o bem e sempre estar do lado dele. O coração de Deus se alegra quando nós escolhemos fazer o bem. A história conta que um terço dos anjos seguiram Satanás. E conta também que lá na porta do céu, Deus olhava os anjos andando, indo embora do céu. E foi para Deus, no coração de Deus, uma tristeza muito grande. Porque naquele momento, ele começou a pensar no nosso plano de redenção. No plano que ele faria para livrar todos nós do mal e do pecado. Pense bem essa semana, ao fazermos as escolhas que temos que fazer, sempre escolhemos fazer o bem. Porque isso alegra o coração de Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais uma maravilhosa lição. Peço, Senhor, que nessa semana possamos ter a Tua orientação para escolher sempre fazer o bem. Que o Senhor esteja do nosso lado. Que as nossas escolhas façam o seu coração ficar feliz. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.